Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. Copa do Mundo está rolando, hoje foi o segundo dia de jogos da Copa, inclusive estou comentando sobre eles aqui no canal, se você não acompanhou, dá uma olhada lá. Mas o dia a dia do Santos não para, né? A pré-temporada já começou, o Santos precisa de muitas mudanças, tanto na comissão técnica quanto na diretoria e principalmente no elenco, então são muitas movimentações que serão feitas ainda nesse final de ano, para a gente ter um ambiente melhor e um time melhor, principalmente dentro de campo aí em 2023, né? E a primeira grande tomada de decisão foi dada hoje, que foi a contratação em definitivo do Vinícius Zanocelo, né? Jogador que teve essa discussão sobre merecimento ou não do Santos contratá-lo em definitivo durante todo esse ano de 2022, né? Vinícius Zanocelo, que chegou no Santos com um contrato de empréstimo longo. Para a gente ter noção, o Vinícius Zanocelo ficou essa temporada inteira no Santos e o contrato de empréstimo com a equipe vai até o meio de 2023. O Santos que pegou o Vinícius emprestado da Ferroviária. Só que acho que a grande discussão não é nem a compra em definitivo do Vinícius Zanocelo, são dois pontos principais. O valor que o Santos tem que pagar e irá pagar com essa compra em definitivo para a Ferroviária, e também a questão da qualidade técnica ou do quanto o Vinícius Zanocelo caiu de produção durante essa temporada, né? Porque teve um momento que ele ganhou a posição, estava jogando muito bem, um jogador muito promissor, 20, 21 anos de idade, numa posição que o Santos tem carência, que é segundo volante, e por algum momento o Vinícius Zanocelo foi muito bem, inclusive no Campeonato Brasileiro do ano passado, na reta final ali, ainda com o Fábio Carille, ele ganhou a posição, foi muito bem, deu passes importantes, deu assistência no jogo contra o Fluminense, que foi um dos jogos que ajudou o Santos a se livrar do rebaixamento, teve umas participações importantes, tanto na marcação quanto na distribuição de jogo, em alguns passes, algumas assistências importantes. Então acho que todo mundo, em algum momento da temporada passada, início dessa temporada, queria que o Zanocelo renovasse com o Santos. O grande problema, renovasse na verdade não, fosse comprado em definitivo pelo Santos. O grande problema disso foi que o nível dele caiu muito nesse ano de 2022, né? Ele perdeu a posição e olha que o Santos não tem muitos jogadores com essa mesma posição. O segundo volante é uma posição que o Santos buscou o ano inteiro. Já jogou Sandri, não deu certo, decaiu muito de rendimento também. Já jogou Sanches, que não pode jogar por ali por questão de intensidade, da idade que tem. Jogou Camacho, que também tem pouca intensidade, principalmente no campo de ataque, para jogar nessa posição. Então foram vários jogadores ali que foram testados e não deram certo, né? O Vinícius Zanocelo foi um deles, né? É claro que a grande parte da maioria do Santos teve uma temporada ruim, o elenco do Santos também não favorece que jogadores individualmente jogam bem, mas ele caiu muito, absurdamente. E aí entra a questão não só da qualidade técnica do jogador, mas também a questão do quanto vale para o Santos adquirir um jogador que não está jogando bem, que é o caso do Vinícius Zanocelo, né? O Santos pegou o Zanocelo de empréstimo da Ferroviária e se quisesse contratá-lo em definitivo ao final do contrato, teria que pagar 2 milhões de euros, que dá aproximadamente 10 milhões de reais, que é uma quantia absurda se tratando de Santos Futebol Clube. Principalmente se for pagar à vista esse valor para a Ferroviária, o Santos não teria condições. O que o Santos fez? Mesmo com a desvalorização, digamos assim, não no passe, mas no futebol do Vinícius Zanocelo, ele chamou a atenção durante a temporada, em algum momento da temporada, de equipes como Palmeiras e de algumas equipes do futebol internacional também. E aí o Santos precisava tomar uma decisão, né? O Rueda já tinha sinalizado ali, queria tentar a contratação do jogador, ia fazer de tudo para contratá-lo em definitivo, só que com o interesse de outras equipes, qualquer clube poderia cobrir a proposta, na verdade antecipar uma proposta do Santos e levar o Vinícius Zanocelo, pagar ali a multa para a Ferroviária, inclusive o Palmeiras, que é um time que tem mais recurso para fazer isso, e poderia levar o jogador do Santos, um jogador que não vive um bom momento, isso é claro, é óbvio, mas é um jogador bem jovem, numa posição que o Santos tem carência e poderia talvez recuperar o futebol em outra equipe, principalmente um rival. E aí o Santos, eu acho que agiu certo, não pode correr esse risco. Tenho minhas... não concordo referente a valores. Acho que realmente é muito, 2 milhões de euros, 10 milhões de reais para um jogador que não está rendendo. A gente não sabe se vai recuperar o futebol. Realmente é muito. O Santos poderia tentar negociar isso, só que é o passe do jogador, é o valor de mercado dele. A Ferroviária não iria aceitar abaixar esse valor
se o Santos quisesse contratá-lo de outra forma. Então o Santos precisou contratá-lo e precisou antecipar essa compra, né, que poderia ser feito lá em maio de 2023, está sendo feito agora para justamente parar esse assédio de outras equipes, esse interesse de outras equipes e garantir que o Zanocelo permaneça no Santos. O que o Santos fez referente a esse contrato, a essa compra em definitivo, né? O Santos vai pagar parcelado, é claro, não teria esse valor à vista, vai pagar em 15 vezes parcelados aí para a Ferroviária. Isso não impede de qualquer equipe ainda cobrir esse valor. O Santos vai efetuar o pagamento, vai começar a pagar as parcelas para a Ferroviária, mas outra equipe pode entrar no negócio e oferecer um valor significativo ao Santos, ou cobrir essa proposta que o Santos tem interesse de oferecer para o jogador, para comprar o jogador em definitivo. É claro que agora o Santos o Zanocelo vai pertencer ao Santos e qualquer equipe que queira o jogador vai ter que pagar uma quantia significativa ao Santos e não mais à Ferroviária, porque ele já vai ser jogador do Santos a partir dos momentos que as parcelas forem pagas. Então acho que é uma dúvida muito grande ainda, questão de merecimento, questão de se ele vai render ou não, é uma grande dúvida, mas foi o que eu falei, é um jogador promissor, um jogador que joga numa posição que no futebol brasileiro está escasso e no Santos principalmente está muito escasso, os outros jogadores estão jogando não tão bem na posição também, então eu acho que isso foi um fator determinante aí para o Santos contratar o jogador, mas tem que ser tratado uma questão de psicológico. Eu acho que o Zanocelo perdeu-se muito psicologicamente a partir do momento que começou a jogar mal, a cobrança começou a vir em cima do jogador. E é jovem, é claro, nunca viveu uma pressão de jogar num clube grande, mas precisa ser tratado isso pela comissão técnica do Santos, né? Tratar essa questão psicológica para ele recuperar o bom futebol e ele tem condições disso. Espero que dê certo, espero que a gente consiga olhar no futuro e não achar que isso foi um erro, que essa contratação em definitivo foi um erro muito por conta do valor. Tomara que ele consiga render. Agora que ele vai ser contratado, talvez deu uma mudada na cabeça dele também em relação à insegurança e que ele comece 2023 aí de grande forma, né? O Santos precisa muito de jogadores na posição dele e vamos ver como ele se sai daqui para o futuro, né? Não se sabe ainda, não, acho que não foi divulgado o tempo de contrato, né, com a permanência dele, mas acho que isso a gente terá informação em breve. Mas é isso, o Santos tentando reconstruir esse elenco aí para a temporada seguinte. O primeiro passo foi renovar com o Camacho, ainda em 2022, então Camacho que não é unânime aí da torcida a permanência dele, da minha também não, para mim poderia liberar porque é um jogador comum, né, um jogador horrível, mas também é um jogador que não faz diferença nenhuma. Então o Camacho poderia ser liberado facilmente para outra equipe. Infelizmente, na minha opinião, o Santos acabou errando nisso e renovou por mais um ano, fica até o final de 2023. E agora o Zanocelo, que é um jogador da mesma função ali do Camacho, renovando com o Santos, sendo comprado, na verdade, em definitivo para o Santos para as próximas temporadas. Vamos ver o que o Santos consegue agir no mercado aí nos próximos dias. Algumas permanências de jogadores que já estão no elenco, mas é claro que a equipe visa contratações e tem que ser feitas contratações pontuais e de jogadores importantes, porque com esse elenco não dá para continuar em 2023. É isso, é claro que tem várias informações de mercado também, de interesse do Santos de vários jogadores, só que são muitos nomes ainda discutidos, então não tem um ponto ali que a gente consiga saber o que é verdade e o que é mentira por enquanto, mas assim que forem saindo nomes, negociações de fato, eu venho aqui para comentar com vocês. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa renovação, sobre essa contratação em definitivo do Vinícius Zanocelo, se você é a favor ou contra. E é isso aí, qualquer informação do Santos, volto aqui para comentar com vocês. Obrigado por me ouvir até aqui, valeu e até o próximo vídeo.